senhor presidente dos trabalhos desta sessão, nobre deputado Sérgio Novo. Senhoras deputadas presentes, senhores deputados presentes, funcionários, imprensa, companheiros e companheiras que ocupam as dependências da galeria, aqueles que nos assistem pela TV Alerj e aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Minha manifestação e saudação toda especial ao Movimento Nacional de Luta pela Moradia. Bom, eu queria dizer o seguinte: aqui nós estamos discutindo uma mensagem cujo objetivo são duas, cujos objetivos são aumento de alíquota, subtração de direitos, desvinculação, que significa você penalizar de forma brutal políticas de caráter social, principalmente educação e saúde. Aqui está se querendo penalizar exatamente aqueles que têm obtido algum resultado positivo em relação ao Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social. Ou seja, está querendo mexer com tudo isto e mexer cujo resultado final será retirar direitos daqueles que já são esquecidos e menosprezados pelo poder público. Isso daí é o que eu chamo de calamidade. A palavra calamidade é isto. Nós sabemos perfeitamente, quem está aqui no parlamento há muito tempo, eu sei que o nobre deputado Luiz Paulo deve se recordar, antigamente, quando a gente discutia a peça orçamentária anual, tinha lá um percentual que dizia destinado para emergências. Geralmente era 5%, depois foi aumentando. Eu me lembro que chegou até 11%. Era um percentual que existia, não é? Esse percentual era como se fosse um fundo preservado para o caso de existir exatamente destruições por conta de ações negativas da natureza. Desastres, chuvas torrenciais com desbarrancamentos, deixando as consequências as piores possíveis, inclusive vítimas, como já aconteceu aqui, por exemplo, lá na região de Teresópolis, não é? Bom, então era reserva de contingência, né, essa rubrica. Pois bem, então o que acontece? Hoje, quando um governador de um estado manda uma mensagem para a Assembleia Legislativa querendo a prorrogação do estado de calamidade pública, prorrogando até 2023, eu fico fazendo a seguinte pergunta: baseado em que daqui até 2023 vai existir calamidade permanente no estado do Rio de Janeiro? Porque, é claro, porque o que acontece é o seguinte: para você neutralizar as consequências da calamidade, ele vai atuar de forma permanente todos os anos até 2023. Ora, baseado em quê? Me diga o que significa essa calamidade financeira
que é um termo inventado na legislatura passada. Foi inventado, não existia. De repente apareceu calamidade financeira. Isso não existe em lugar nenhum. E aí o que acontece? A calamidade financeira significa exatamente você poder, como governante, fazer o que quiser, entender, mexer com as políticas públicas, principalmente as políticas públicas que atendem às necessidades básicas da população, como as políticas de caráter social. Então é inadmissível que a gente aceite realmente uma proposta desta natureza aqui para o estado do Rio de Janeiro, que penaliza de forma brutal, de forma perversa, exatamente aqueles que sempre foram esquecidos e desconsiderados pelo poder público do estado do Rio de Janeiro. Não podemos admitir isso de forma alguma. É lamentável querer exatamente esse tipo de prorrogação. E como eu falo, eu gostaria que você me mostrasse o que vai ser a calamidade daqui até a calamidade financeira daqui até 2023. Me mostra, até para ver se realmente eu possa ser convencido dessa proposta que está apresentada aqui. Isso daqui é um cheque em branco que está se dando ao governador do estado do Rio de Janeiro, de forma a ele não ter que responder minimamente pelas consequências nefastas de sua má administração. É isto que está aqui colocado na mensagem. Então nós não podemos de forma alguma, senhor presidente, senhoras deputadas e senhores deputados, concordar com isso daqui, nobre deputado Max Lemos. Não podemos. Também há outra coisa, Fundo de Combate, Estadual de Combate à Pobreza, vai na mesma linha também. Quer dizer, nós não podemos, aumentar alíquotas exatamente daqueles que precisam exatamente de investimentos, de apoio, de fortalecimento nas suas atividades, até para que se tenha um fôlego da continuidade delas, como empreendedores pequenos, médios. Então, está exatamente aqui querendo sufocar tudo isso daí. E quando não, o que se retira aqui é o compromisso do governo, por exemplo, de chegar junto àquela população necessitada de moradia. Eu já falei e volto a repetir, todo pronunciamento que eu fizer aqui desta tribuna, eu volto a repetir, se qualquer um dos membros desta casa sair daqui, andar 300, 400 metros, aqui no entorno da Assembleia Legislativa, vai ver a quantidade grande de famílias vivendo debaixo das marquises para passar a noite. São famílias. É só ir aqui, é a pé, por favor. Pode até ir de carro também. Se acha que é incômodo ir a pé, pode até ir de carro também. Mas para ver a quantidade de famílias hoje, que aqui na cidade do Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa, a quantidade de famílias que passam as noites dormindo debaixo das marquises aqui. Então é claro que se esta casa aqui aprovou um fundo estadual de habitação de interesse social, é exatamente para garantir minimamente um teto para estas famílias ficarem debaixo dele com o mínimo de dignidade. É isso daí. Aí quer se acabar, quer exatamente retirar recursos. Acha que está tudo às mil maravilhas. Então parece que é um governador que não anda nas ruas, que não conversa com a população, que não dialoga com o povo e, portanto, não sabe as condições de miséria que vive a população sofrida e pobre do estado do Rio de Janeiro atualmente. É isso daí. Então, essas duas matérias devem receber o voto não, porque é um voto que está prejudicando exatamente aquela população pobre, sofrida e necessitada do estado do Rio de Janeiro. E dizer o que acontece é o seguinte: eu nunca vi um governador viajar tanto para o exterior. E cada viagem dessa custa fortunas. Agora mesmo, por exemplo, nesse final de semana, está anunciado nos jornais, o governador recebendo o sambódromo, agora vai assumir. Isso custa dinheiro.
como é que, se não tem dinheiro, se está em calamidade financeira, como é que cada vez mais está trazendo para si compromissos de despesas a serem realizadas sem ter a correspondência no sentido de você garantir essas despesas com receitas realizadas? Não existe isso. Então vamos trabalhar as receitas, vamos sim, há que você ser austero nas suas despesas, vamos ser austeros, mas com critério e respeitando aquilo que deva ser a garantia do cidadão viver com o mínimo de dignidade. Muito obrigado, senhor presidente. Eram essas considerações que eu gostaria de fazer, e o voto não para essa João mensagem.